Sejam bem-vindos, alunos da disciplina Contabilidade de Tributos Indiretos. Então, como prometemos, né, estamos fazendo um vídeo de revisão da prova intermediária 1. Então, o objeto desse vídeo são os slides que eu considero principais, né, dentre as 6 primeiras aulas que tivemos e que serão objetos da prova intermediária 1. Lembro ainda, né, que está disponível, né, para os alunos que assim desejarem, né, assistirem integralmente as 6 aulas, ok? Pois está gravado no ambiente integralmente as 6 aulas para aqueles que desejarem rever a aula com mais detalhes, tá? De qualquer forma, este vídeo de resumo está aqui disponível para facilitar o estudo de vocês. Obrigado. Então, vamos conversar sobre alguns conceitos de direito tributário. Eu separei aqueles que eu entendo que são mais importantes e que foram tratados na primeira aula. Em um sistema ideal de tributação, né, a cobrança dos tributos em geral, impostos, taxas e contribuições, deveria ser de maneira simples, né, ou seja, de maneira fácil para que um contribuinte calcule e pague o imposto, deveria considerar uma certa progressividade, ou seja, considerar a capacidade financeira e patrimonial das pessoas físicas e jurídicas, e a tributação ideal, né, ela deveria ser, na medida do possível, neutra, ou seja, a legislação tributária não deveria influenciar tanto, né, a atividade econômica e nem ser o principal fator de decisão, né, seja das empresas, seja das pessoas físicas, né, porque o objetivo do imposto é promover o bem comum, né, de toda a sociedade. Um levantamento do Tribunal de Contas da União indica, né, que realmente o sistema tributário ele é altamente complexo, né, existem altos custos para controle e gestão, para apuração dos tributos em geral no Brasil, para os contadores e contribuintes fazerem um pagamento e prestações de conta de cada tributo, né? Inúmeras alterações de legislação tributária nos últimos 30 anos, né? Uma quantidade enorme, né? Mais de 377 mil alterações, 26 mil normas tributárias em vigor, aproximadamente, né? E um grande volume de litígios tributários, né, que só nas esferas federais, né, representaria algo em torno de 800 bilhões, né, sem contar ainda os litígios municipais e estaduais, como de ISS e ICMS, né, que agregariam um valor substancial aí às discussões na esfera administrativa e judicial, para a gente ver, né, o quanto é complexo o nosso sistema tributário. Um elemento importante para as empresas é a correta gestão tributária, né? Porque ela traz efeitos econômicos e financeiros relevantes para a empresa, né? Então, a empresa precisa investir em capital humano, ou seja, pessoas treinadas e habilitadas a compreender toda essa mudança, né, da legislação tributária, mas também tem que existir recursos tecnológicos de informática, né? Já que hoje grande parte das obrigações tributárias são informatizadas, tá? Principalmente através do SPED, né? E as empresas elas têm que evitar a consequência danosa de receber multas, né, fiscais e aplicações de penalidades, né, e cobranças de tributos que tenham sido calculados de maneira equivocada, tá? O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação indica, então, né, que as empresas têm que aplicar um percentual significativo de 1,5% do seu faturamento para esse tipo de investimento, né, e gastar muito com pessoal, sistemas e equipamentos para cumprir adequadamente a legislação tributária brasileira. Um estudo muito conhecido é o estudo do Banco Mundial que é feito anualmente junto com a PricewaterhouseCoopers, né, que indica quais são os países que gastam mais em termos de horas, né, do pessoal, né, de recursos humanos para apuração, cálculo e pagamento de tributos, tá? E o Brasil, né, figura, né, como o país onde existe mais gasto para cumprimento dessas obrigações tributárias, né, em torno de 2.600 horas, né,
sendo que a média mundial seria de 270 horas, né? E o Brasil fica numa situação pior que outros países como Bolívia e Nigéria, né? Ou seja, um país onde há a maior complexidade tributária. Um outro estudo bem atual é o estudo da Deloitte de 2020, a pesquisa Tax do Amanhã, que indica, né, um pouco, né, o quanto as empresas gastam em termos de gestão tributária em horas, né? Ou seja, as grandíssimas empresas com receita acima de R$ 1 bilhão gastam em torno de 8.900 horas, as empresas com receita acima de 240 milhões, 4.530 horas, e empresas com receita de 45 milhões, 2.960 horas, né? O que indica, né, a necessidade urgente de uma reforma tributária no Brasil e uma simplificação, né? Para aqueles que desejarem, né, tivemos uma palestra sobre reforma tributária, né, que não cabe aqui a gente trazer nesse resumo, mas aqueles que quiserem assistir, está disponível lá no ambiente o link, ok? Um dos maiores dilemas para as empresas, né, em termos de dificuldade, é a questão das obrigações acessórias, tá? Ou seja, né, o fisco tem procurado, né, diminuir, né, essa situação, que seria a situação da empresa ter que informar várias vezes a mesma informação e mais de uma obrigação acessória, por isso que surgiu o SPED, tá, para unificar as obrigações acessórias, porque, né, esse excesso de informação acaba gerando um alto custo para o contribuinte, né, e com chance dele replicar essa informação com erro, tá? E a empresa acaba tendo que investir muito em tecnologia e verificação desses arquivos digitais realmente, porque podem existir multas tributárias bastante pesadas, né, se a informação for prestada de maneira inadequada. Como nós rememoramos, o termo legislação tributária para fins, né, do Código Tributário Nacional, ele vai além do conceito de leis, né? Não são somente as leis tributárias, né, aprovadas pelas casas legislativas, mas envolvem tratados, convenções internacionais, os decretos, né, que são muito importantes. Vale lembrar que, por exemplo, em matéria de ICMS, o regulamento do ICMS é um decreto, o regulamento do IPI é um decreto federal, né? Ok? Diversas outras normas complementares, como portarias, né, instruções normativas dos fiscos federal, estadual e municipal. Tá? Tudo isso engloba a gama enorme de legislação tributária no Brasil. Frisamos também que, pelo Código Tributário Nacional, né, a lei estrito sensu, né, no sentido da lei aprovada no Congresso Nacional ou na Casa Legislativa Estadual e Municipal, somente a lei, né, nesse sentido, é que pode instituir tributos, né, ou extingui-los, majorar a carga tributária, né, ou reduzir, definir fato gerador da obrigação tributária principal, né, que é um elemento essencial, né, de uma lei tributária, fixar a alíquota e a base de cálculo do tributo, estabelecer as penalidades que podem ser aplicadas pelo órgão administrativo federal, estadual ou municipal, tratar de assuntos como exclusão, suspensão, extinção de crédito tributário, redução de penalidades, tudo isso é matéria de lei no sentido estrito, né? Ou seja, a lei aprovada pelo órgão legislativo competente. E como vimos, o conceito de tributo, né, definido no Código Tributário Nacional, engloba toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, é um valor em dinheiro, né, tem que ser pago de maneira compulsória, né, não facultativa, de maneira compulsória, o governo vai exigi-lo. Ele não constitui uma sanção de ato ilícito, tá? Então o tributo normalmente ele é pago justamente porque as empresas praticaram fatos geradores, muitos deles são verdadeiras realizações de atividades econômicas, né, lícitas, tá? O tributo tem que estar instituído em lei e ele é cobrado mediante uma atividade administrativa dos órgãos administrativos, seja a Receita Federal no plano federal, Secretaria da Fazenda no plano estadual, Secretaria de Finanças Municipal, no caso do ISS, por exemplo, tá? Ou seja, ele é pecuniário, né, pago em moeda, compulsório, obrigatório, né, o pagamento do tributo, né?
é expresso em valor monetário, né, normalmente reais ou indexado, né, por algum índice, né, não se trata de sanção de ato ilícito, tá? E é cobrado mediante uma atividade administrativa, ou seja, cabe aos auditores fiscais depois fiscalizarem e cobrarem o tributo se ele não for pago adequadamente. Do ponto de vista econômico, os tributos poderiam ter várias classificações, como a tributação sobre o consumo de bens e serviços, que é o principal objeto dessa disciplina, né? A tributação da renda, né, que envolve a tributação dos lucros das empresas, dos salários das pessoas físicas, tributação da propriedade de imóveis e automóveis, né, como ocorre com alguns tributos, como o IPTU, o IPVA, a tributação das folhas de salário, né, que está mais ligado à área trabalhista e previdenciária, como FGTS, INSS e Sistema S. Tá? De qualquer forma, o foco principal da nossa disciplina é a tributação indireta sobre o consumo. O entendimento atual do STF, interpretando a nossa Constituição, Código Tributário e todas as legislações tributárias, é que o gênero tributo, né, ele pode ser dividido no Brasil em 5 espécies: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Os impostos normalmente decorrem de um fato gerador que está previsto em lei, que ele independe de uma contraprestação direta do Estado em favor do contribuinte. Qual que é o significado disso? Significa que não há nenhuma previsão na lei em relação ao fato gerador, por exemplo, do imposto de renda, do IPVA, do ISS, do ICMS, né, ou de qualquer outro imposto, de que o Estado ele vai prestar algum serviço para você. Normalmente, os impostos tem lá no seu fato gerador um fato econômico, né? Então, por exemplo, no caso do imposto sobre prestação de serviço, é você prestar o serviço. No caso de ICMS, é você promover a circulação de mercadorias e de alguns serviços. No caso de imposto de renda, é você oferir a renda, tá? Então, esses valores eles devem ser pagos ao cofre público, né? Por ter ocorrido esse fato econômico que não tem nenhuma previsão direta de uma prestação de serviço específica para você ou para sua empresa. Já as taxas, né? Elas têm que estar vinculadas a uma prestação de serviço para o contribuinte, né? Para você, para sua empresa, né? Seja uma prestação de serviço efetiva ou potencial, né? De serviços públicos que sejam específicos ou divisíveis, como é o exemplo da taxa da coleta de lixo, da taxa de licenciamento, e eu daria também um exemplo das taxas judiciárias, né? Aquelas empresas que desejam mover uma ação no judiciário, elas recebem a prestação desse serviço, que é, né, justamente o serviço judicial de julgar, né, aquela ação contra o seu cliente, por exemplo, tá? Então você tem um serviço que é disponibilizado para você mediante um pagamento daquela taxa judicial. E temos também as contribuições de melhoria, né, que são tributos previstos para serem cobrados quando há uma obra pública, né, e tem que existir uma lei prévia, né, e os contribuintes seriam aqueles que experimentaram uma valorização econômica de um imóvel, né, e essa valorização econômica se deu no entorno de uma obra pública, né. São tributos que só podem ser cobrados no caso de construções de rodovia, metrô, pavimentação de ruas em situações assim delimitadas, tá? Existem também os empréstimos compulsórios, que normalmente nas últimas décadas não têm sido cobrados, desde o final da década de 80, tá? Mas que eles serviriam para atender despesas extraordinárias, que decorrem de calamidade pública ou de uma guerra externa, né? Numa situação basicamente extrema, ou um caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse social. Como a Constituição limitou muito, né, a utilização desse tipo de tributo, praticamente desde o final da década de 80, a gente vai ver um exemplo, ele não é cobrado. A gente vai ver um exemplo nos slides seguintes. Já as contribuições especiais, elas são bastante amplas, tá? Conforme previsão da Constituição Federal, tá? Então, a gente tem primeiro as contribuições sociais, né, que a gente vai estudar mais para frente nessa disciplina, como é o caso das contribuições de PIS e COFINS, por exemplo, tá? A CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, com exemplo é a CID combustíveis, que é uma tributação
que ocorre especificamente no setor de combustíveis, e a gente tem alguns tipos de contribuições que são de categoria profissional. Um exemplo, por exemplo, é o CREA para os engenheiros, né? O CRC para nós contadores, né? E a própria cobrança da anuidade do OAB para os advogados. São exemplos de contribuições que têm a característica de tributos, tá? Embora esses órgãos tenham uma administração dos profissionais de classe, eles são considerados tributos. A função principal do tributo é a função arrecadatória, ou seja, de ser uma fonte de recurso de financiamento das atividades do Estado, tá? Mas como vimos, né, alguns tributos têm uma função regulatória, ou seja, são utilizados para executar determinada política econômica, determinada política fiscal, o que ficou bem claro, né, no caso do IPI, que a gente ainda, né, vai rever nos próximos slides. Como já vimos, no caso do imposto, ele é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação que é independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. A gente deu o exemplo do ICMS, né? Se ocorrer a circulação de mercadorias, você deve pagar o tributo. Se você oferir renda, você tem que pagar imposto de renda. Então, ele independe do Estado prestar, né, uma contraprestação para a nossa empresa. É um tributo cobrado de modo genérico que não obriga o Estado a uma contraprestação específica em favor do contribuinte. Mas é um valor que vai acrescer, né, ao cofre do governo, né, para suas diversas finalidades. Em relação à competência tributária, é importante a gente destacar, né, que a Constituição Federal de 88, por exemplo, em relação aos impostos, né, ela definiu uma gama de impostos que são da União, né, federal, por exemplo, o destaque do imposto de renda, imposto de importação, né, dentre outros, né, o IPI, né, os impostos estaduais, como foi o destaque, né, nesse início de curso, ICMS, né, mas nós temos ainda o IPVA, o ITCMD, o tributo municipal sobre prestação de serviço, ISS, né, dentre outros como IPTU e o ITBI, né. E os outros tributos, eles também são distribuídos entre os 3 entes federativos, União, Estados e municípios. Um exemplo de aplicação do empréstimo compulsório se deu no final da década de 80, tá? Onde foi criado um empréstimo compulsório sobre gasolina e álcool, né? Toda vez que você abastecia, você pagava um valor a mais a título de empréstimo compulsório e também em relação à compra de veículos novos naquela época, tá? Essa instituição se deu por decreto, né, o que hoje não seria mais possível depois de algumas alterações constitucionais, né, e o governo não queria depois devolver o dinheiro, né, e que acabou gerando inúmeras decisões judiciais, né, indicando então que o governo deveria fazer a devolução de recursos, né, mas muita gente não conseguiu solicitar, né, essa devolução por conta da decadência, ou seja, do longo prazo, né, que elas demoraram para fazer o pedido da restituição do tributo. Tá? Hoje o empréstimo compulsório ele é muito mais regulado, por isso que desde o final da década de 80 a gente não tem a utilização prática desse instrumento. Aqui temos um resumo, né, basicamente das classificações, né, de tributos que a gente viu. Em relação à espécie, eles podem ser impostos, né, onde não há contraprestação de serviço a favor do contribuinte, pode ter taxas, né, que envolve a utilização do serviço público de maneira potencial, né, ou o exercício do poder regulatório do Estado. As contribuições de melhoria, que envolvem valorização do imóvel, as contribuições sociais, né, voltadas para a Seguridade Social, e os empréstimos compulsórios que tem que envolver uma calamidade pública ou a guerra. Vimos também, né, que o tributo ele pode ter uma função fiscal de arrecadação, como a grande maioria dos tributos, como é o caso do ICMS, imposto de renda. Ele pode servir para uma função extrafiscal, que é o caso, por exemplo, do imposto de importação, do IOF, do próprio IPI, tá? Ele pode ter uma finalidade parafiscal de
custear uma outra entidade, como é o caso das instituições como SESC, SENAC, SESI, que são custeadas por tributos, né? E ele pode ser classificado como um tributo direto, principalmente quando ele está relacionado ao lucro ou patrimônio das empresas, como imposto de renda, IPTU, IPVA, ou ele pode estar voltado para a produção e circulação, né, de produtos e serviços, como o IPI, o ICMS, o PIS/COFINS e o ISS, ok? A Constituição Federal também estabelece diversos princípios constitucionais tributários, tá? Um deles é o da capacidade contributiva, que será mais voltado para os tributos diretos, que será uma outra disciplina que vocês terão ainda no curso, né, de contabilidade de tributos diretos, tá? A capacidade contributiva, que se aplica principalmente no imposto de renda, né, que possui alíquotas progressivas, né, ele indica que sempre que possível os impostos eles têm que ter um caráter pessoal, ou seja, eles teriam que medir a capacidade econômica de cada um, né? Muitas vezes, como ocorre com o imposto de renda, por exemplo, pessoa física, né? Onde quanto maior a renda da pessoa, maior a carga tributária em termos de alíquota, tá? Então, na criação dos impostos em geral, né, sempre que possível, o legislador tem que levar em conta essa particularidade de cada contribuinte, né? Embora esse princípio esteja mais forte em alguns tributos, mas ele tem que considerar o patrimônio, o rendimento, as atividades econômicas de cada contribuinte. Outro princípio muito relevante é o da legalidade, né, de que a União, os estados e os municípios, eles não podem aumentar a carga tributária sem uma lei, né, no sentido da lei aprovada na Casa Legislativa, tá? Então, isso é uma forma de proteger, né, as empresas, né, e as pessoas físicas, né, da ânsia arrecadatória, né, do Poder Executivo quando não há, né, a concordância do Poder Legislativo em mudar a legislação. Então, a aprovação da lei pelo processo legal, né, pelo Poder Legislativo, ela é necessária, né, porque senão ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, como está disposto na Constituição Federal. De qualquer forma, né, existem alguns tributos que as alíquotas elas podem ser alteradas somente por decreto do Poder Executivo, sem precisar de lei, que é o caso do imposto de importação, exportação, IOF, e é o caso do IPI, que a gente estudou, né? Outra regra geral é o princípio da anterioridade, que diz que o ente tributante ele não pode, né, aumentar ou criar o tributo, ou aumentar a carga tributária e cobrar no mesmo exercício financeiro, ou seja, dentro do mesmo ano, tá? Quando a lei é publicada, normalmente a regra geral para a maioria dos tributos é que o aumento da carga tributária vai valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Mas podem existir algumas exceções, né? Por exemplo, o imposto de importação você pode fazer essa cobrança de imediato. No caso do IPI, que a gente estudou, essa cobrança ela vai se dar num prazo menor, que é no prazo de 90 dias, né? Ou seja, ela não segue essa anterioridade geral, ela segue um período que a gente chama de nonagesimal, tá? Então, existem alguns tributos que são exceção ao princípio da anterioridade por determinação da Constituição Federal. Outro princípio é o princípio da irretroatividade, ou seja, não se pode cobrar tributo sobre fatos geradores que ocorreram antes da edição daquela lei, né? Uma determinada lei tributária, ela não pode tributar situações de obrigações tributárias que ocorreram antes da vigência daquela lei, né? Ou seja, ela só pode ser aplicado para fatos geradores futuros, tá? Isso é uma forma de proteger o contribuinte. Também se tem o princípio da igualdade, que está muito ligado com o princípio da capacidade contributiva que a gente já mencionou, né? Onde tem que se evitar, né, ao criar uma legislação, de você dar um tratamento desigual para contribuintes que estão numa situação equivalente, no sentido de uma situação econômica equivalente, tá? Evitar distinção, né, proibição de distinção em razão da ocupação profissional, por exemplo, isso é muito voltado para o imposto de renda, né? Não pode haver uma carga tributária de imposto de renda para um profissional de uma profissão e outra para outro profissional, tá? Isso seria considerado inconstitucional, tá? Ou seja, independe, né, da qualidade do rendimento, né, do direito, eles têm que ter uma tributação equivalente, tá?
E tem que se garantir, né, um tratamento uniforme, né, para todos os contribuintes que estão dentro da mesma condição contributiva. Um outro princípio que é muito aplicado, principalmente na tributação indireta, é o princípio da essencialidade, né? Que é muito aplicado no IPI, né? E também pode ser aplicado no ICMS, que diz respeito à possibilidade de você ter uma tributação de acordo com cada produto. Por exemplo, se for um produto de consumo básico, ele teria que ter uma carga tributária menor, né? Isso visa a realização de uma justiça econômica e social, né? Na tributação indireta, considerando se o produto é essencial ou supérfluo, tá? Então, quanto mais importante do ponto de vista social for o consumo daquele produto, por exemplo, produto da cesta básica, menor terá que ser a carga tributária, tá? E se for um produto que, pelo contrário, ele é um produto supérfluo, ele poderá ter uma alíquota mais elevada. Ao longo do estudo de cada tributo, né, a gente vê, né, que o fisco ele exige do contribuinte, primeiro, a obrigação principal, né, que seria o pagamento do tributo propriamente dito, tá? E se não houver o pagamento do tributo, pode ser aplicado inclusive uma multa, né, correspondente no auto de infração, mas ele também exige do contribuinte, né, normalmente a necessidade de prestar informações, escriturar livros fiscais, entregar, por exemplo, arquivo de SPED, entregar declarações, que são as obrigações tributárias que a gente denomina de acessórios. Vimos também, né, que nós podemos ter duas figuras, né, o contribuinte de direito, que é aquela pessoa que está designada na lei para pagar o tributo, tá? Em algumas situações, do ponto de vista econômico, né, a gente pode falar em contribuinte de fato, que é aquela pessoa que suporta o ônus fiscal, né? Ou seja, por exemplo, quando a gente vai comprar, né, uma mercadoria, né, no supermercado, nós somos os contribuintes de fato, tá? O contribuinte de direito são as empresas, por exemplo, o supermercado, mas o contribuinte de fato somos nós que vamos suportar o ônus daquela tributação, ok? Seguindo esta linha de raciocínio, se pode falar em tributos diretos ou indiretos. Nos tributos diretos, o contribuinte, né, e responsável no sentido de contribuinte de fato são as mesmas pessoas, né? Que é o caso da tributação, por exemplo, sobre a renda, sobre o patrimônio. Na tributação indireta, né, o contribuinte ele recolhe o tributo, né, mas esse encargo, né, esse ônus tributário é passado para o próximo da cadeia, que passa para o próximo da cadeia, até chegar o ônus da tributação ao consumidor final, tá? Então, a tributação indireta está relacionada principalmente com a comercialização de bens e prestação de serviços, ok? Dessa forma, se diz que, no caso dos tributos diretos, o contribuinte de direito e de fato são as mesmas pessoas. No caso da tributação do imposto de renda, né, ele paga e arca com o ônus do tributo. E no caso dos tributos indiretos, como é o IPI, o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS, o contribuinte de direito ele paga o imposto, né, aquela empresa paga o imposto, mas ela acaba transferindo o ônus tributário para os adquirentes, né? No final das contas, o contribuinte de fato será o consumidor final daquele produto ou serviço que vai arcar com o ônus do tributo. Para termos uma ideia do panorama dos tributos diretos e indiretos, né, dentre os indiretos nós temos o IPI, que é federal, não cumulativo, né, diz respeito à produção de produtos industrializados ou à sua importação, o regime do PIS e COFINS, que a gente vai ver que são contribuições que incidem sobre a receita bruta ou faturamento e até mesmo a importação, o ICMS, né, que é não cumulativo e incide sobre a circulação de mercadorias e umas prestações de serviço, como é o caso do transporte e da comunicação, o ISS, né, que é um tributo cumulativo que incide sobre os principais serviços, né, ou seja, todos aqueles que não estão compreendidos no ICMS, e podemos citar outros também, como é o caso da CID, que é um tributo federal, né, e que é aplicável, por exemplo, na comercialização de petróleo, derivados de petróleo, em algumas situações de importação de serviço, por exemplo, né? E a tributação direta, né, que vai ser relacionada à próxima disciplina que vocês terão,
Ela, no âmbito das empresas, né, os dois principais tributos são o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, ambos tributos federais e que incidem sobre o lucro, né? E encerramos aquela primeira aula, né, trazendo o conceito de gestão tributária, né, que cada vez mais ocupa uma posição estratégica dentro da empresa, né, com a ideia aí trazida no livro do Padovese da gestão tributária como um subsistema, né, no sentido do gestor tributário ele ser responsável pelo gerenciamento do tributo, mas todos os reflexos dentro ali da organização empresarial. Então esse gestor tributário, esse profissional da área tributária, ele vai trabalhar com conceitos de contabilidade e de legislação tributária de maneira integrada, né? Por isso é uma função que exige bastante conhecimento. Como discutimos, existem vários objetivos do sistema de gestão tributária, né? Por exemplo, interpretar de maneira adequada toda a legislação, né, para aplicar essa interpretação nas transações das empresas, para conseguirmos informar de maneira correta a base de cálculo de todos os tributos, as eventuais exceções que existem, né, determinados valores que não vão integrar a base de cálculo, fazer uma adequada gestão operacional dos tributos, né, procurando trazer um impacto mínimo, né, para a nossa empresa, dá uma visão, né, do impacto do tributo sobre os estabelecimentos da empresa. Muitas vezes a empresa tem vários estabelecimentos, ou às vezes é um aglomerado de empresas, né? Existe um grupo econômico ou grupo corporativo, né? Fazer um acompanhamento sistemático de impostos que possam ser recuperados, no caso de haver créditos, restituições, né? Ou processos contenciosos visando a recuperação, né? Ou parcelamento de tributos, né? No caso da empresa aderir a algum programa de parcelamento, trazer todas as informações necessárias para o balanço social, para a DVA, né? Ter um alinhamento da parte fiscal com o cumprimento de todas as obrigações acessórias que o fisco exige, né? Procurar entender, né, os efeitos tributários e o impacto deles nas decisões relevantes que a empresa vai fazer em termos de investimento. Por exemplo, se ela vai construir uma nova fábrica, em qual lugar seria mais adequado essa construção ou expansão da fábrica, né? E procurar, né, acompanhar a conformidade tributária do negócio como um todo e de cada transação que seja mais relevante. Outros pontos, né, que discutimos em relação à gestão tributária dentro desse ambiente complexo que é o ambiente brasileiro, né, foi que eu procurei trazer, né, alguns pontos que são relevantes para a atuação do gestor tributário, né, e colocamos isso inclusive em debate do grupo. A atividade que foi feita na primeira aula foi relacionada a esses temas, né. Então, algo muito essencial é que o gestor tributário conheça bem o impacto da tributação nas demonstrações financeiras de uma empresa, né? No seu fluxo de caixa, na controladoria da empresa. O gestor tributário ele vai ter que participar também de decisões estratégicas, né? Muitas vezes o setor comercial ele precisa precificar um produto, ele vai precisar de informações tributárias, em relação a produtos, operações da empresa e grandes tomadas de decisão, né, que são feitas lá no âmbito da diretoria, né, elas vão envolver também a carga tributária e vão buscar o conhecimento do gestor tributário, principalmente em matérias de tributos municipais, estaduais, né, no caso, por exemplo, da empresa abrir uma nova filial, onde seria mais adequado, né? Existe o papel também do gestor tributário na área do planejamento tributário, né? E aqui a gente está falando de um planejamento tributário lícito, né? Ou seja, de aplicar os tributos da melhor maneira possível, mas seguindo a legislação e não caindo na evasão fiscal e ficar apenas no âmbito da elisão, né, fiscal, porque a evasão fiscal seria aquela situação já que pode envolver até um crime contra a ordem tributária, por exemplo, não emitir um documento fiscal, né, isso estaria fora do escopo do planejamento tributário. O gestor tributário ele vai atuar também para evitar muitas vezes o pagamento maior de tributos, né? A gente comentou, né, vendo na nossa atuação profissional, tanto quando a gente teve na área privada quanto na área pública, que muitas vezes as empresas
por algum equívoco, né, elas não percebem que tem uma isenção, que tem uma alíquota diferenciada que é menor, e elas pagam um tributo maior, e depois elas têm que entrar com pedido de restituição, seja na Receita, seja no Estado. O gestor tributário tem um papel importante também para evitar riscos de autuações fiscais, né, já que as multas tributárias no Brasil elas são muito elevadas, né, e vai ter fluência de juros, pelo menos Selic, né, no âmbito federal e estadual, por exemplo, de São Paulo, né, e é importante que o gestor tributário conheça todas as oportunidades de créditos tributários, principalmente nos tributos indiretos, né, que estamos estudando nessa disciplina, e de ressarcimentos tributários que a empresa faça jus.